O nosso internauta João Seguro nos sugeriu trabalhar o tema culpa e responsabilidade, e é o que nós faremos hoje. Como nosso objetivo é compartilhar conhecimento, começo com vocês tratando desse tema a partir da Revista Espírita de janeiro de 1866, onde nós vamos encontrar um artigo trabalhado por Allan Kardec, que tem o curioso título: Espiritismo tem lugar reservado na filosofia e nos conhecimentos usuais. Trata-se do lançamento de uma nova obra, o Novo Dicionário Universal, um panteão literário, uma enciclopédia que foi ilustrada por Maurice Lachatre. É um panteão porque traz, além de Allan Kardec, vários outros notáveis. Esse Novo Dicionário Universal é, segundo o próprio Allan Kardec, o mais exato, o mais completo, o mais progressivo de todos os dicionários. Contém informações diversas e completas sobre vários ramos da ciência e muito mais. Um dicionário não é um tratado especial sobre uma matéria no qual o autor desenvolve sua opinião pessoal. É, na verdade, uma obra de pesquisas, destinado a ser consultado àqueles que vão se dirigir também para estudo, para formar opiniões e para abordar uma variedade de assuntos. Esta obra, ela contém a explicação sobre um verbete que nós temos que nos debruçar sobre ele quando falamos de doutrina espírita. Trata-se da alma, o seu significado. Esse dicionário universal, o Novo Dicionário francês, ele vai tratar desse e de vários temas. Vai trazer, dentre outras explicações para este termo, outras ciências, outras opiniões, outras filosofias. Mas nós vamos hoje, para trabalhar culpa e responsabilidade, nos atermos a esta parte desse verbete explicado no Novo Dicionário, de acordo com o artigo que nós estamos trazendo da Revista Espírita de 1866. E ali, a certa altura, vamos verificar que o autor do dicionário vai esclarecer que, na doutrina espírita, Deus não cria almas melhores dotadas do que outras, o que é conforme a sua soberana justiça, presidindo uma perfeita igualdade na sua formação. As almas progridem mais ou menos rápido em virtude do seu livre-arbítrio, conforme o seu trabalho. E assim, Deus deixa a cada uma o mérito e o demérito de seus atos, de sorte que duas almas criadas ao mesmo tempo pode chegar ao objetivo uma mais depressa que a outra, caso ela venha a trabalhar mais ativamente por sua própria melhoria. Mas aquelas que ficaram na retaguarda chegarão igualmente, embora mais tarde, depois de rudes provas, porque Deus não interdita o futuro a nenhum de seus filhos. Como nós estamos falando de dicionário, achamos que seria necessário trazer em português o significado de culpa, que na realidade vai se designar como sendo o sentir-se responsável, arrependido por uma ofensa percebida, real ou imaginária. E também pode ser aquela culpa fazendo parte de uma reação de luto. A responsabilidade é o dever de arcar com as consequências do próprio comportamento ou do comportamento de outras pessoas. É uma obrigação jurídica concluída a partir do desrespeito de algum direito. Assim, quero convidar você para refletir conosco acerca desse importante tema. Quando a gente vai amadurecendo intelectualmente
e sentimentalmente, né, o sentimento, ele vai se apurando, nós vamos entrando em contato direto com os nossos arquivos e equívocos. Entrando em relação conosco, nós tomamos conhecimento dos nossos atos. Então, nós desenvolvemos o sentimento da culpa. O sentimento da culpa, ele é um sentimento natural. Deriva daquele momento que o nosso comportamento, ele não ajusta com aquilo que esperávamos de nós mesmos. E daí, ele tem duas vertentes. A gente tem aquela culpa tormentosa, que gera remorso e aflição, e a culpa que favorece a reflexão e a reparação, que é o arrependimento salutar, que é onde mora a responsabilidade. Quando a gente vai também no dicionário e verifica lá o significado de remorso, nós temos inquietação, abatimento da consciência, que percebe ter cometido uma falta, um erro, arrependimento, remordimento. Ou seja, esse sentimento, ele muitas vezes, ele favorece a depressão, a autopunição, ele é um sentimento negativo. Porém, quando a gente consegue aferir essa culpa e fazê-la com que ela seja funcional, que é o arrependimento voltado para assumir a nossa responsabilidade, eu consigo me reabilitar. Responsável, eu me reabilito. Culpado, eu me autopuno. Eu penso que existem essas duas vertentes que a gente tem que estudar num assunto tão complexo como esse. Tudo que envolve sentimento do outro é assunto complexo, porque a gente sente diferente um do outro. O que às vezes para mim provoca uma reação, para o outro não provoca o mesmo, ou se não, é muito mais grave. E isso tudo traz influência com aquilo que o Beto trouxe para nós da definição de alma. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, estamos ali numa trilha de conhecimento, cada um adquire e absorve no seu tempo, de acordo com o seu nível intelectual, das oportunidades que tiveram diante de diversas reencarnações. As minhas oportunidades é diferente da do outro, o que eu consigo assimilar é diferente do outro, então precisa aí nesse momento trabalharmos em nós também a questão da empatia, de verificar que cada qual está em um momento. Voltando para o assunto da culpa, da culpa tormentosa, do remorso e da culpa funcional, nós temos um exemplo na história que é bastante interessante, que é o de São Paulo, que é Paulo de Tarso, que ele é esse exemplo de culpa funcional, que quando ele verificou os seus erros ali, os seus equívocos diante dessa doutrina, da doutrina cristã, ele modificou. Então, quando a gente vai para o dicionário também e verifica a raiz da palavra arrependimento, a gente verifica que ela é derivada da palavra grega metanoia. E metanoia é a mudança de mente, alteração de perspectiva. O correto, o interessante seríamos se nós, quando fôssemos amadurecendo, tivéssemos essa percepção, que amadurecendo, tomando consciência daquele ato que nós fizemos, que estava em desacordo com os deveres, em desacordo com a nossa consciência, nós conseguíssemos modificar esse sentimento para o arrependimento, mudando ali, fazendo um reset na nossa mente, né? E nos reprogramando para fazer certo. O primeiro passo é nos auto-perdoar. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Por isso ficamos nos sentindo culpados, né? E isso traz diversos problemas físicos, mentais, espirituais. Realmente é uma falta de conhecimento, às vezes é ignorância no sentido de conhecer, de como que pode ser feito, que a alma é simples e ignorante, que ela vai adquirindo conhecimento, faz com que ficamos nessas falhas, né? Ficamos aí nos sentindo culpados, nos autopunindo e deixando que as coisas aconteçam sem a gente prosseguir de forma positiva. Questão 621 do Livro dos Espíritos é feita a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus, as leis de Deus? E a resposta objetiva: na consciência. Já foi exposto para nós aqui que o espírito simples e ignorante nas suas primeiras encarnações e que o desenvolvimento do seu intelecto é demorado e é progressivo. Culpa, do ponto de vista da doutrina espírita,
é quando, né, e isso do ponto de vista psicológico, quando você tem consciência de algo que você fez, então aí gera uma culpa, como já foi colocado. Trazendo para a gente refletir, então, quando eu gero uma culpa, ou seja, então, algo eu identifiquei que não foi legal, que eu pratiquei. Isso é importantíssimo, porque agora eu sei que aquilo é errado. Mas o que não é interessante é continuar alimentando a culpa, e isso foi muito bem exposto pela Fernanda. O interessante agora é meditar assim, tá? Quando eu pratiquei aquele ato equivocado, eu era como uma criança que não sabia o que estava fazendo. Bom, então agora, a partir de agora que eu sei, vou procurar não repeti-lo mais. E agir. Agir, o que seria esse agir? Imprimir a vontade. Sempre que formos chamados a determinada atitude, uma ação, uma fala, de passar pela nossa razão antes da reação, então nós vamos agir ao invés de reagir, ao invés de reagir. Uma vez que consigo identificar e abafar esse ato que pode ser equivocado, eu estou imprimindo aí uma vontade, eu estou imprimindo aí a minha inteligência. Por que é tão difícil fazer isso? Porque é um hábito que nós condicionamos ao longo das nossas existências ou da nossa existência atual. Falar mal do outro, por exemplo, se tornou um hábito para mim. Consigo, da noite para o dia, mudar isso? Não consigo. Vou precisar de um esforço hercúleo para que eu possa superar aquilo que se tornou um hábito para mim. Partindo desse princípio, entra a vontade. Então, agora eu tenho conhecimento, porque o conhecimento me gerou culpa. A culpa, né, sinal de conhecimento do ato equivocado. Beleza. Mas não ficar agarrado à culpa, mas sim ao que eu posso fazer, a minha vontade imprimida em situações que vão me colocar novamente de frente a atos equivocados como o que eu pratiquei. Então, vai surgir uma oportunidade de me equivocar novamente. Aí é o momento de entrar à vontade. Descondicionar aquilo que estava condicionado. Feito isso, entra aí a questão da reparação, muito bem exposto pela Fernanda também. Uma vez que eu tenho o conhecimento, porque eu sinto culpa, uma vez que eu luto contra esses equívocos que são recorrentes, eu estou imprimindo a vontade, uma vez que eu começo a ser indulgente para com o outro, benevolente para com o outro, eu começo a ser mutuamente. Ou veja, vamos lembrar da máxima do Cristo, né? Fazer o bem ao outro, como querereis que faça a você mesmo. Então, a partir do momento que eu começo a fazer o bem, sendo indulgente, benevolente, naturalmente eu estou sendo benevolente e indulgente para comigo, porque eu estou reconhecendo em mim um esforço natural para vencer uma má inclinação. Isso seria o descondicionar. E aí está a reparação de atos, muitas das vezes, equivocados. Então, nós vamos trocar a culpa por uma ação positiva. E isso a gente vai vamos sentindo uma felicidade crescente no nosso íntimo.